Olá pessoal, saudações extensivas para todos. Na aula de hoje vamos abordar a socialização de gênero. Vamos saber o que é socialização e entraremos em contato com a sistemática relacionada a esse aspecto. Já a socialização é um processo contínuo através do qual os indivíduos aprendem os comportamentos considerados adequados para uma boa interação no seu grupo social. Essa aprendizagem implica o conhecimento dos comportamentos próprios de gênero. A socialização é um processo que vai levar um indivíduo a adotar determinados comportamentos considerados adequados numa determinada sociedade para uma boa interação. Se o indivíduo que está inserido nessa sociedade não adotar comportamento estabelecido, padrões adequados estabelecidos nesta sociedade, estará caracterizado como um que tem um comportamento anômico, será excluído, marginalizado e será criticado. Por isso é que a socialização de gênero vem enfatizar, vem nos mostrar que cada indivíduo inserido numa sociedade deve adotar um determinado comportamento ou deve ter um comportamento adequado de acordo à sociedade que está inserido. Desde que nascemos é que vamos aprendendo sem darmos por conta se somos mulheres ou homens, construindo a nossa feminilidade, a nossa masculinidade. Aprendemos a interiorizarmos os papéis sociais correspondentes a cada sexo, de acordo com a sociedade que nos encontramos inseridos. Estes papéis sociais que é caracterizado para cada sexo são padrões estabelecidos em uma determinada sociedade. O meio social que cada indivíduo está inserido padronizou um determinado comportamento, um determinado papel que cada gênero desempenha. A construção da identidade de gênero depende de numerosos fatores que interagem: fatores biológicos, a forma do corpo, os fatores sociais. A feminilidade, masculinidade depende muito da socialização do gênero. O fator biológico tem a ver com as características biológicas que cada gênero e que cada indivíduo mostra. Suponhamos, o homem tem uma determinada característica biológica, a mulher tem uma determinada característica biológica. Isso automaticamente o leva a desempenhar determinados papéis que está inserido nesta sociedade. Ou seja, os padrões estabelecidos determinados desta sociedade de acordo a cada gênero. Desde que nascemos que vamos interiorizarmos na nossa família, na escola, no grupo desportivo, através dos meios de comunicação social. Uma forma mais consciente dos papéis sociais femininos e dos papéis sociais masculinos. Esses papéis sociais têm muita relevância na vida de cada indivíduo. Porém, ainda hoje existem pessoas que pretendem explicar as diferenças do comportamento entre as mulheres e os homens a partir das diferenças biológicas, defendendo as concepções naturalistas, pois baseiam-se essas diferenças na natureza. Ora, vejamos que há indivíduos que, olhando na diferença de gênero, da socialização entre o homem, a mulher, olhando profundamente, explicam que é característico que o biológico diferentemente venha a influenciar o papel masculino e o papel feminino de acordo com a natureza em si. A sua própria natureza, que é exterior ao indivíduo ao nascer, essa vai caracterizar o comportamento que cada indivíduo de sexo diferente, tanto seja ele masculino ou masculino, venha desempenhar diferentes papéis na sociedade em que está inserida. No entanto, estas explicações têm vindo a ser postas em causa com muita relevância, com muito destaque, desde a década de 1970, quando já muitas mulheres desempenhavam profissões que até então eram
considerada masculina. E quando numerosas pesquisas em ciências sociais, em particular da antropologia, da sociologia, da psicologia social, explicavam o papel da sociedade na construção da identidade de gêneros e os diferentes comportamentos das mulheres e dos homens nas diferentes culturas ao longo do tempo. Nós vimos que já na década de 1970, essas diferentes diferenças de papéis teve muita relevância. Por quê? Porque as mulheres desempenharam nesse ano, começaram a desempenhar profissões que eram excluídas, que eram desde então eram só para homens, mas começaram a desempenhar com tanta força, com tanta delicadeza essas profissões que atualmente formaram um padrão adequado para que essas profissões não possam ser mais só de um gênero, mas sim de ambos. A socialização vai produzindo o universo ideológico que estipula os modelos de comportamento, as características que as pessoas do sexo masculino e do sexo feminino devem ter. A construção da identidade de gênero decorre assim desde o universo simbólico, que se caracteriza não só por diferenciar estas duas categorias, como também por valorizar a simetria do mesmo. A pessoa do sexo masculino sugere como a referência universal, pois quando se menciona a humanidade utiliza-se o termo homens, ou seja, homem. Também o plural é sempre feito no masculino. Quando se refere às alunas e os alunos, por exemplo, utiliza-se o termo os alunos. Por sua vez, a pessoa do sexo feminino apenas refere-se para as mulheres. Quando falamos homens, na diferença, na socialização de gênero, estamos a incluir tanto a mulher quanto o homem, que vemos que desde muito tempo só mesmo o termo já foi um pouquinho machista. Quando falamos de homem, estamos a incluir todo o gênero que existe, mas quando falamos de mulher, simplesmente estamos a especificar um único gênero. Isto é desde as décadas primitivas sempre foi isso, mas atualmente a pessoa do sexo masculino apresenta uma diversidade de competências que a constituem referente e universal, ideal de individualidade, aparentemente libertada do contexto, enquanto que a pessoa do sexo feminino se constitui como referente exclusivo das próprias mulheres, como ideal coletivo dessa categoria. Só tem sentido dentro das fronteiras do contexto em que é definida. Então vamos ver algumas características relacionadas a gênero. Que vamos diferenciar as características dos homens e das mulheres, os estereotipos que as diferenciam. Nas mulheres temos algumas características. As mulheres são carinhosas, são frágeis, são doces, são sensíveis, são sentimentalistas, são submetidas, são audácias, são elegantes e são mais organizadas. Já têm mais afeto. Já os homens, as suas características são mais ambição, aventura, independente, autoritarismo, são desorganizados, são corajosos, são empreendedores. São essas tais características que assim foram atribuídas entre o homem e a mulher. O processo de socialização reprodutor do universo ideológico é símbolo de determinada sociedade que vai definir as características consideradas adequadas a cada sexo. Esse processo de socialização é mesmo um papel seletivo, é mesmo um papel tão importante para definir as características do gênero. São essas características que nós vimos que fazem a diferença na sociedade. São essas características que fazem com que haja diferentes papéis que vai diferenciar entre o masculino e o feminino. Os rapazes, em contrapartida, são ensinados a serem mais competitivos, mais ativos, mais autoafirmativos,
a se sobreestimar e a usar o espaço sem limite, existindo também um maior reconhecimento social do seu esforço. Isso é algo que nós vimos em todos os manuais, até em televisões, em tudo. Nós vimos que o homem sempre está em frente, é mais corajoso, mais competitivo. E que em relação que é diferente com as mulheres. As mulheres já são ensinadas a ser mais frágil, mais amorosa, mais prestativo, mais submissa. São pessoas que desempenham papéis doces na sociedade e às vezes raparigas são em situações de passividade e é vista como a sua docilidade de dependência e fraqueza. Em geral, que os papéis ativos, aventureiro, independentemente forte, esses são atribuídos aos homens. Agora, em relação às profissões e participação das tarefas domésticas, estes agentes de socialização também perpetuam os estereotipos de gênero, mostrando as mulheres em profissões ditas femininas como enfermeira, professora, educadora e secretária. São essas profissões que é normalmente utilizada para as mulheres. Ora, a socialização de gênero, ela vem sendo enquadrada no meio social de diferentes maneiras, mas de uma maneira específica que o indivíduo determinado sexo, que sendo ele masculino ou feminino, ele deve desempenhar determinadas profissões de acordo à sua natureza biológica, de acordo o que o característico para ele. Tanto os homens o social o define para desempenhar papéis mais agressivos, papéis mais reconhecidos na sociedade. As mulheres desempenham mais papéis mais doces, papéis que o caracterizam. Olá, deixa seu like, deixa seu comentário, estamos juntos.